Olá, bem-vindo a mais um episódio do MyCast, aqui a nossa comunidade da área da saúde. E eu queria falar para vocês que hoje nós temos convidados super especiais que já estiveram aqui com a gente. E eu tenho até uma observação para fazer, que eu na hora de apresentar eles, eu falei, tá aqui o Ercílio, gente, tá aqui o Dr. Ercílio, gente, já tá um nível de intimidade que tá demais. Então está aqui o Dr. Ercílio, também estou aqui com o Bruno. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui de novo no nosso podcast. Foi muito enriquecedor e eu tenho certeza que hoje vai ser ainda mais. Obrigado. Certeza, Prazer é todo nosso de participar. Ai, que bom. Gente, hoje nós estaremos falando sobre a questão da pessoa com deficiência e a parte também um pouco de neurociência, algumas questões relacionadas ao comportamento humano, como se relacionar, enfim, várias coisas. Então, vem com a gente que o episódio está mesmo muito bom. Doutor Ercílio, gostaria que você se apresentasse, depois o Bruno também falasse um pouquinho da história de vocês, da trajetória. E se você ainda não viu o episódio que nós falamos sobre neurociência, dá uma olhada aí na nossa playlist, vou deixar também no card aqui em cima para você ver, porque realmente tem uma riqueza de conteúdo ali. Então, eu sou Ercílio Júnior, eu sou psicólogo, neuropsicólogo, sou mestre em Ciências da Saúde e doutorando em Psicologia e Neurociência. Então, a minha história tratando pacientes com deficiência, olha, eu poderia dizer que eu já tenho aí uns 15 anos de atuação dentro dessa área, né? Iniciou quando eu fui trabalhar em um grande hospital de reabilitação. É até interessante falar disso, porque quando eu saí da faculdade, os estágios em hospital, eles foram tão traumáticos que eu falava, o único lugar que eu não quero voltar é para dentro de um hospital. E foi lá dentro, voltando para dentro de um hospital, que eu falo que eu construí a minha história e a minha paixão por trabalhar com pessoas com deficiência, seja elas deficiências adquiridas, né, após algum tipo de lesão, ou aquelas que já traz essa deficiência congênita ao nascer. E então, assim, ao voltar para esse lugar, né, para esse hospital, confesso para você que assim é meio desesperador, né? Eu lembro assim, nos meus primeiros dias trabalhando ali, que você via casos tão graves, né? E eu tinha que estar em múltiplos lugares no mesmo dia, né? Então, eu tinha reunião com pacientes cadeirantes, eu tinha reunião com os familiares de pacientes que tiveram algum tipo de lesão encefálica, eu tinha que descer para falar com os pais que acabaram de receber diagnósticos que os seus filhos tinham deficiências. Nossa. E eu precisava falar com esse pessoal. E, assim, eu fui apresentado àquele lugar e, então, você tem que fazer isso, isso e isso. Nossa, eu consigo imaginar, né? Porque são coisas bem distintas, né? Aí você olha o seu background, né? Você vai olhar para trás, você pensa assim, meu Deus, a faculdade me preparou para isso, É isso, né? Que eu ia perguntar, se você foi bem preparado para isso. A faculdade te preparou para isso, a pós-graduação e as pós que eu já tinha feito me preparou para aquele momento? Não. Você já chorou, Ercílio? Várias vezes. Vários atendimentos eram tão pesados que eu ia para o banheiro chorar mesmo, né? De chorar e pedir graça para Deus. E nos primeiros momentos era assim, minha vontade era sair correndo dali, sabe? De desespero mesmo, de impotência. Porque o primeiro sentimento que a deficiência traz é a impotência. Tanto para o paciente quanto para o profissional que cuida. Porque, a princípio, não tem nada que você possa fazer para tornar aquilo de novo igual como era antes. Se tem uma lesão cerebral, olha, a gente não tem nada para fazer pelo local onde teve essa lesão. Lesionou, lesionou. A gente tem as áreas perilesionais, tem todo o processo de reabilitação, sim. Tem muita coisa para fazer e para ganhar, sim. Mas para lesão específica, nada. Você tem uma lesão medular, a partir do local onde foi lesionado, você não tem nada que você possa fazer por aquilo. Nada. Não tem uma recuperação, né? O máximo uma tentativa de reabilitação. Se é uma lesão completa, não temos. E aí, assim, eu escutava pacientes falando,
me fala onde no mundo tem. Aonde eu posso ir atrás? O que eu posso fazer, né? Eu falo, olha, você pode rodar o mundo inteiro, mas não existe nada ainda para, por exemplo, tornar uma medula de novo funcional no seu local de lesão. Não tem. Então, assim, nesse primeiro momento, foi desesperador, sim. Mas eu sou uma pessoa de fé que amo a Deus e relaciono com Deus assim para todos os dias da minha vida. E eu sempre perguntava para Deus qual era o propósito de eu estar ali. Por que ele tinha me escolhido para estar ali, né? E eu lembro que nesses primeiros dias eu conversava com a minha chefe e falava, você não me cobra nada, viu? Porque eu nunca trabalhei nesse ambiente, eu não sei o que fazer. Eu vou estudar muito, mas eu vou observar muito também, até que eu saiba como me portar aqui dentro. E aí eu ia ouvir. Então, eu lembro que eu cheguei primeiro nessa reunião, eram todos cadeirantes e tinham mais ou menos uns 20. E eu cheguei, era o psicólogo novo lá, né? Nossa. Eu falei, gente, o que eu tenho para falar para eles? Nada, eu queria sair correndo ali, porque eu não tinha nada, assim. Mas eu falei, olha, eu queria ouvir vocês. Conta para mim como é a experiência de estar na cadeira de roda. Me conta a sua história. E aí, eu sempre trabalhei com grupo, e eu acho grupo mágico, porque a história de um comove o outro, traz luz para um, e a gente chora, entendeu? E a gente vai... Você vê que não está sozinho nessa situação, sabe, vai né? se ajudando. E aí eu comecei a fazer isso, né, nesses primeiros dias. Quero ouvir a história deles, como era. E tinha histórias assim, gente, muito loucas, né? De, por exemplo, eu vi pacientes que caiu do 2º andar e rachou um dedo, e pacientes que tropeçou numa pedra e estava tetraplégico, entendeu? E pacientes que subiu num pé de caju e caiu desse pé de caju e era cadeirante, como um outro que era um senhor super bem-sucedido, foi visitar a sua fazenda e estava lá arrumando o pé de banana embaixo, tirando umas plantinhas que estavam em volta do pé de banana. Um cacho de banana caiu na nuca dele e ele quebrou o pescoço, fez uma lesão e ele ficou tetra. Então, eram várias histórias, né? Que sentimento de impotência aí, né? Esse sentimento de impotência. Mas aí eu comecei a descobrir que estar com eles naquele momento era muito importante. E ajudá-los a atravessar esse deserto era mais importante ainda. E o mais importante era ajudá-los a se enxergar agora com um corpo diferente. Eles eram as mesmas pessoas, aquela identidade, a personalidade estava ali, e eu precisava ajudá-los a se reconhecer nesse corpo modificado. E ajudá-los a fazer as mesmas coisas que eles faziam antes, e para muitos agora de maneira adaptada. Então eu comecei a ver beleza e funcionalidade nisso, e aí esse trabalho foi apaixonante e é a minha grande luta de vida hoje. Tentar buscar sempre melhoria de qualidade de vida para o paciente, ou com deficiências adquiridas, ou que nasceu com algum tipo de injúria cerebral que causa ali uma deficiência. Nossa, que bacana. Nós já estamos aqui super engatados. Eu até agora... Olá, pessoal. Só para me apresentar, para quem não assistiu o episódio anterior, eu me apresentei no outro. Mas eu sou o Bruno Braga. Você deve estar se perguntando o que essa estátua está fazendo na mesa, que não falou um A até agora. Eu sou o Bruno Braga, sou designer gráfico, sou sócio do Hercílio, né? Ele tem toda essa história, toda essa bagagem. E eu entro com uma formação em design, em comunicação, tendo experiência em agência de publicidade. E hoje a gente tem um instituto que, além de atendimentos clínicos, a gente promove cursos, conteúdos, eventos na área da saúde. Congressos, simpósios. E o que me trouxe para essa área, apesar de não ser profissional da saúde, estar aqui neste lugar, nesta mesa riquíssima, é que eu conheci o Hercílio nessa época que ele entrou nesse hospital, e eu sempre admirei demais esses processos de estudo dele e do que ele compartilhava, dos desafios e das ferramentas, e a partir disso eu fui trocando ideia com ele. Você tem um conhecimento muito bom, você tem uma didática muito boa, por que a gente não faz algo junto para profissionais da saúde? E hoje eu estou aqui
nesse papel, né? E como designer também a gente acaba estudando muitas coisas em relação à sinalização, à acessibilidade e para tratar do assunto, né? E não só nas vias e no design gráfico como total, mas hoje nos meios digitais também, né? Então, é só para contextualizar quem está se perguntando até agora o que eu estou fazendo nessa mesa. Mas, na verdade, é importante a gente salientar, assim, que hoje, né, a gente tem os meios digitais que todo mundo tem uma plataforma onde pode se expressar, e eu acredito que ter um profissional da área do design, né, associado à saúde é de extrema importância, né? Porque ele sabe trazer, por exemplo, a qualidade do que a gente quer promover, né, em relação a como fazer isso, a como melhor deixar um anúncio, uma cor, para comunicar. Como traduzir aquilo que você... Exatamente. Conhecimento. O que a saúde precisa, como traduzir os processos de saúde em comunicação. Né, que seja uma comunicação limpa, que seja uma comunicação que o leigo vai entender e o profissional da saúde também. Então, assim, se pedir qualquer profissional da área da saúde que não sei, assim, eu estou tirando por base minha, né? Porque se você pedir eu para fazer alguma coisa na área de design, isso é uma catástrofe. Então, assim, cada um tem a sua área de expertise e pode contribuir muito, né? Sim, nesse contexto, né, enquanto trabalhando nesse processo, enquanto construímos o Neurônios, eu sempre participei junto com ele de eventos focados nessa área, de congressos. Ele sempre compartilha comigo tudo que ele está lendo a esse respeito. Então, eu também estou sempre buscando e atualizando nessa área, né? E trazendo para a área do design também, falando a respeito de deficiências, né? Isso a gente pode contribuir bastante. Hoje em dia tem até designers de produto, por exemplo, a gente tem um relacionamento com os profissionais lá do Instituto de Reabilitação Lúcio Montoro, em São Paulo. Eles têm um departamento que eles ajudam a fazer, né, com impressora 3D, a fazer órteses, próteses. Então, são coisas feitas a partir de uma visão de design também para a acessibilidade, para o deficiente. Né? Às vezes, colher, igual uma pessoa que tem tremor de Parkinson, às vezes existem hoje colheres que foram desenhadas por designers que anula esse tremor e dá mais funcionalidade para essa atividade diária, que é se alimentar, né, para dar mais independência para esse paciente. Com assessoria do terapeuta ocupacional, com certeza. Como a saúde é interdisciplinar. Exatamente, Sim. é Mas com certeza não foi o TO que entrou no computador lá e modelou o 3D que foi impresso. Então, todas as áreas podem contribuir, né? Como a gente falou bastante no episódio passado, né? As neurociências e a reabilitação, como uma forma geral, é uma casa de diferentes áreas do conhecimento. Sim. E o nosso foco não é levantar a bandeira de uma profissão ou de outra, mas é trazer para o foco, para esse holofote, o paciente, a qualidade de vida dele e como cada uma dessas profissões pode contribuir da sua forma para esse objetivo. Né? Só para dizer assim, né, hoje o avanço que nós temos, tudo mudou assim da neurociência, nesses últimos 20 anos, a partir do momento que os exames de imagem foram possíveis. Né? E hoje os tipos de resolução de imagem, né? E como eles podem recriar essas imagens com esses programas de alta resolução, entender o cérebro como uma rede complexa só é possível porque tem profissionais da área da informática dedicados a isso, que tem programas desenvolvidos específicos para isso, né? Então, hoje, aquela imagem que a gente tinha de que antes, para você conhecer o cérebro, você precisava dissecar, você precisava morrer para você entender que ele tem, por exemplo, Alzheimer. Hoje, a gente consegue ver vias de conexão e como esse cérebro pode estar atrofiando por exames de alta precisão. E de forma 3D. 3D, você consegue ver isso. Então, graças à área da informática, né, a área digital, que está ali junto com a neurociência, né, de programação, de tudo. Então, a neurociência, ela é essa casa. E até é interessante que a gente está falando uma parte bem técnica aqui, mas tem uma parte que
qualquer profissional da saúde, acho que precisa ter um acesso. Até estava lendo um artigo sobre isso, né? Aquelas coisas que a internet permite a gente. Conheci um rapaz chamado Jorge, ele escreveu um artigo bem bacana, que ele fala sobre a acessibilidade no digital. E é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Então, assim, eu tenho uma deficiência, né? Uma lesão de plexo braquial. E só depois de ter essa deficiência que eu comecei a reparar em várias coisas, porque até lá eu nunca tinha reparado, nunca tinha convivido com ninguém que tivesse alguma deficiência. E eu nunca tinha reparado na acessibilidade no digital até ler esse artigo, até olhar assim, olha, tem pessoas daltônicas, não tenta trabalhar relações de cores para a pessoa ter que fazer uma associação, tem pessoas que não usam mouse. Né? Tem que usar o dedo, não deixa a caixa de seleção tão pequena. Então, várias coisas, né, que pode tornar a vida das pessoas mais acessível também no digital, né? E aí que vocês entram. Então, você não tá de estátua de forma nenhuma aqui, Bruno. Com certeza. Eu falo assim, dentro essa área é uma área muito importante do design, né? Tem até alguns autores que falam que se você pensar num design, né, num projeto de forma mais acessível, não é pensar em exceções, é pensar numa experiência melhor para todos. Sim, isso é né? maravilhoso. Então, existem alguns contrastes de cor que o daltônico não pode experimentar, né? Existem outras deficiências visuais que você tem que ter recursos, às vezes, no seu site ou nos seus meios de comunicação para aumentar uma fonte, né? Hoje, ainda mais que é tudo responsivo. Colocar legenda nos vídeos, né? Exato, legenda em vídeo, né? Porque, às vezes, não é nem a questão, não é nem só a deficiência, mas, por exemplo, uma mãe que está ali amamentando o filho, ou que está de noite ali, o filho está dormindo no colo dela, ela está vendo um vídeo. Ela não vai ver seu vídeo com áudio, né? Ela vai ver sem áudio. Se não tiver a legenda, ela vai pular e você perdeu a chance de falar com mais uma pessoa do seu público, né? E da mesma forma, o deficiente auditivo, ele não vai escutar, né? Hoje eu tenho um profissional que ele formou lá no Senac, onde eu formei, eu sou designer pelo Senac aqui de Goiânia. E ele foi um dos primeiros deficientes auditivos a formar em design. Legal. E hoje ele tem um canal focado nesse público, né? É um grande nome dessa área. É uma pessoa que eu admiro bastante, assim, pelo trabalho que ele faz de conscientização, tanto de ouvintes quanto da comunidade deles, de surdos. Né? Então, é bem interessante mesmo. Que bacana. Gente, esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição desse artigo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, porque eu achei muito interessante, acho que realmente vale a pena a gente ter esse olhar mais abrangente. Ercílio, tem uma coisa que você disse que prendeu assim bem na hora, que você falou sobre as limitações da pessoa com deficiência, e você falou, a pessoa continua sendo ela. Sim. Então, assim, ela passa a ter uma certa limitação, alguma coisa, houve uma alteração, mas ela continua sendo aquela pessoa, assim, na maioria dos casos, né? Provavelmente alguma sequela de AVC, as pessoas podem ter uma alteração de humor, eu não sei bem como funciona, você pode me corrigir, mas, assim, a pessoa que você deu exemplo, por exemplo, que caiu o cacho de banana, é ela, entendeu? É ela em cima de uma cadeira de roda, mas é ela. Então, eu vi muito essa questão quando eu tive a lesão do meu braço e eu passei a ser um braço e a perder minha identidade. Então, exatamente, de pessoas que passavam na rua e não me via há muito tempo, sabia que tinha alguma coisa relacionada ao meu braço, não falava, oi, Rafael, como é que você tá? Falava assim, oi, e o braço? Então, assim, não tem meu nome, como é que você tá? Não tem nada. Então, você começa a ser visto um pouco como uma deficiência e não como uma pessoa. Eu não sei qual é a sua experiência, já que você trabalha isso tanto, de uma forma tão abrangente no seu dia a dia. É uma impressão que foi só minha, porque pode ser... Não. E, assim, eu falo que o nosso desafio é tirar a pessoa desse lugar, né? Porque ele passa a não ser a pessoa. Ele não sabe que ele continua sendo essa pessoa que ele sempre foi. Esse é um trabalho a ser construído. É uma imagem a ser restaurada sobre ele mesmo. Porque, na verdade, ele passa a ser a cadeira de rodas, ele passa a ser o braço, que é deficiente, ou ele passa a ser só esse estigma, né? Aliás, é tão interessante o contraste. Eu tive a experiência de estar em casas
né, psiquiátricas, por exemplo, né, esses ambulatórios de psiquiatria, e que tinham pessoas completamente normais, sem nenhuma deficiência aparente, bonitos, por sinal, né, bem cuidados, né, porque era uma casa particular, mas que não tinha nada na cabeça, né? Então, se ele está na rua andando, ninguém nota nada nele, ninguém vai ter estigma nenhum, mas se ele abre a boca, sim. Agora, porque na nossa sociedade, o deficiente é só aquele que tem alguma coisa física. Nossa, e bem isso interessante. é legal da gente pensar, porque assim, a relação que a gente tem com a identidade, ela passa pelo corpo. O corpo que eu tenho, a imagem que esse corpo tem. Então, por exemplo, se eu pergunto quem é você, quem é você? Né? Qual a resposta você vai me dar? Né? De quem é você? Como você se apresenta? Se eu tiro de você a sua identidade, a foto da sua identidade, da sua carteira de identidade, como você prova que você é você? Sabe? Então, assim, a imagem que eu tenho, ela passa pelo corpo, né? A imagem que eu tenho de quem eu sou. E quando esse corpo está ferido ou lesionado, essa identidade vai junto. A alma vai junto. E você passa a ser aquele problema, né? Então, assim, eu lembro de fazer grupos com cadeirantes, por exemplo, e eu dava cartolina para eles pintar, né? Eles pintarem ali, de desenhos livres. Eles nunca desenhavam a cadeira de roda. Eles desenhavam eles voando, eles andando, eles num parque, assim, mas não desenhavam eles em cima da cadeira. Né? Ou seja, a negação que tem também de aceitar isso para a identidade deles. Então, esse trabalho é um trabalho lindo a ser feito, porque eu sempre falo assim, eu trabalhava com eles isso, andar é uma questão de locomoção. Então, para eu me locomover daqui até ali, eu que não estou com nenhuma deficiência, eu uso as minhas pernas. Mas se hoje eu não tenho as pernas, eu vou me locomover pela cadeira, através da cadeira. Então, para integrar isso, né, falar, hoje você tem a cadeira para você se locomover. É um trabalho que a gente vai fazendo para que ele aceite essa nova condição, não fique preso ao passado, porque se lamentar assim, olha, eu tinha um braço perfeito, eu poderia fazer tudo isso. Então, agora você não tem esse braço mais, você não tem as duas pernas para fazer isso mais. E o que eu posso fazer daqui para frente? Né? Você tem um monte de coisas funcionais. Você tem as mãos, você tem os braços, você tem o cérebro funcionando, você tem um monte de outras coisas funcionais. Tem pacientes que não. Os tetra, por exemplo, são os mais difíceis. Né? Eu lembro de atender... a deficiência ela chega para todo mundo, para o rico e para o pobre, para o abastado e para aquele que nada tem. Mas eu já atendi até sheiks, entendeu? E que dizia, olha, eu estou tão, perdão da palavra, mas assim, eu estou tão desgraçado que eu não consigo nem me matar. Entendeu? Essa condição de saúde hoje não me permite nem me matar, né? Porque eu estou preso a essa cama sem poder fazer nada do pescoço para baixo. Nossa. Então, é um trabalho muito difícil, mas é muito bonito de ver essa reaproximação de si, essa redescoberta em um corpo agora modificado. Então, eu tive um longo período trabalhando isso, com diversos tipos de profissionais, e também entra a família. Né? Isso que eu ia falar, porque às vezes a família quer ela que também não está aceita. Lá, Às vezes ela também tem esse... Não sei se é um processo de aceitação, igual para o paciente que começou, que teve ali a lesão e que está com uma deficiência, enfim. A família também, às vezes eu olho principalmente os pais, às vezes assim, não, ele vai ser curado. E às vezes eu vejo isso como uma regressão no tratamento. Sim. Porque sem a aceitação, eu não sei se é essa impressão que você tem também, sem essa aceitação é difícil até você tentar reabilitar, porque você fica meio que paralisado no tempo, esperando alguma coisa, sabe? Eu tive vários pacientes assim, que eles iam para a reabilitação e falavam, não quero fazer exercício porque Deus falou comigo que eu vou sair disso, ou que Ele vai me curar. Aí eu sempre falava para eles assim, Ele te falou quando? Ele vai te curar? Então, até lá vamos.
você precisa aprender a se movimentar, você precisa levantar da cama, você precisa ir para o banheiro. Então, você precisa aprender esses processos. Então, assim, eu acho que não é uma questão só de aceitação, sabe? Vai mais do que uma aceitação. É, além de uma elaboração, uma aceitação, né? Vai mais além do que isso. Vai numa questão da pessoa se perceber ao longo da vida. Eu preciso me enxergar no amanhã. Entendeu? Como vai ser meu amanhã? Se eu não fizer nada hoje, meu amanhã vai continuar sendo tão ruim como agora. Então, eu preciso começar a me ver nessa condição mais produtivo no amanhã. E é tão ruim assim pensar que, principalmente para o cadeirante, porque as referências que a gente tem do cadeirante é quem está no sinal pedindo as coisas. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico que ele também é cadeirante, ele já se vê assim, lascado, sem fazer nada. Eu lembro de um paciente que, muito bem sucedido, estava em reabilitação e era cadeirante e foi para o banco. Ele estava na fila do banco que precisava fazer uma transação. E saiu uma pessoa que estava no caixa e viu que ele estava lá, pegou e deu um dinheiro para ele. Nossa. E esse cara é rico. E ele pegou e foi dar uma esmola para ele. E ele tirou a mão e falou, cara, por que você está fazendo isso? Você nem sabe o que eu estou fazendo aqui, eu não estou te pedindo nada, né? Eu estou aqui para usar o serviço como você. E ele voltou para lá, para a reabilitação, muito ofendido, sabe? Mas assim, muito ferido. E aí eu fiquei pensando, aquele dia foi um tema maravilhoso, que depois a gente trabalhou com o grupo todo, né? Que é como as pessoas veem o cadeirante, né? Como aquele que é um coitado, como aquele que não consegue mais nada, ou que precisa de esmola. E aí, assim, depende demais de como esse cadeirante se vê também. Porque aí é uma forma de você entender que você pode ir para os mesmos lugares, né? Hoje eu quero dizer isso assim, quando você sai na rua, você vai no shopping, você vai para o cinema, a gente não tem acessibilidade, muitas das vezes, né, para as rampas, para a calçada, mas a gente, aqui no nosso estado, até que tem ônibus adaptados, tem lugares para isso. Falta melhorar muita coisa? Falta. Mas o que eu quero dizer é, cadê eles? Eles estão presos nas suas casas. Quantos cadeirantes você vê no shopping? Quantos você vê no cinema? Quantos você vê participando da vida social, né? Então, assim, isso é muito ruim. A gente precisa de um trabalho com eles para eles se verem fazendo as mesmas coisas. Isso é um pouco diferente fora do país. Eu tenho a experiência de estar em alguns países e, assim, gente, tem tanto cadeirante na rua, entendeu? Fazendo tanta coisa, nos parques. Fazendo turismo, né? Fazendo turismo. Gente, a gente acabou de vir de uma viagem aí, tinha cadeirante em cima da Torre Eiffel, entendeu? Lá curtindo, fazendo piquenique, fazendo tudo. Então, assim, é um pouco diferente a visão. Você acha sabe? que não é uma questão da educação, assim? Porque a gente está referindo agora à Europa, né? Eu acredito que o Brasil está passando por um processo que a Europa passou há muitos anos atrás. Porque eu vejo um pouco da preocupação que eles tiveram após a Segunda Guerra ali, vieram muitas pessoas, né, com muitas sequelas, vamos tentar fazer algumas integrações. Enquanto que o Brasil nunca foi um país que esteve em guerra, nunca teve esse olhar, assim, né? Então, as escolas lá fora, eu vejo que são mais inclusivas, Sim. não separar o deficiente numa escola própria. O Brasil agora está começando a ter esse olhar, né, de quanto mais diversidade numa escola, mais enriquecedor fica. Então, se uma criança é acostumada a ter um colega cadeirante ou um colega com algum outro tipo de deficiência, ele vai, às vezes, não ter esse olhar tão preconceituoso igual a pessoa que vê o cadeirante no banco e falar, pessoa que está pedindo esmola. Então, essa questão da educação ali, Sim. Em relação, não separar a pessoa. Coletivo, é isso que eu estou te falando. O que está no imaginário nosso aqui é que essa pessoa precisa de ajuda, né? E às vezes não tem nada a ver com isso, né? E também um outro fator muito importante que eu sempre percebo, que eu fiz um trabalho assim, faço até hoje, né? Principalmente de crianças que têm limitações, né? E que vêm com algum tipo de deformidade, com os pais. Para dizer para eles que a deficiência, o filho, quando ele nasce, a pergunta-chave quem que é mais fácil de trabalhar? Quem nasce com deficiência ou quem tem deficiência adquirida? O que é mais fácil de trabalhar? Quem nasce.
Entendeu? Eu acho. Então, não é tão linear assim. Eu ia perguntar qual é a resposta certa, porque eu não sei. Não é tão linear assim. Mas eu acredito que quando a pessoa nasce, se os pais tiverem um olhar de águia, vamos dizer assim, que vê além, lá na frente, ele pode ajudar muito nesse processo. Por quê? Porque eu sempre perguntava para os pais, qual é o mundo que você vai apresentar para essa criança? Se é um mundo com limitações, ele vai ter todas as limitações, né? Ele vai crescer com esse estigma que ele não dá conta que ele precisa de alguém. Mas se você dá a ele condições para que ele aprenda uma forma de fazer, ele vai fazer isso. Tanto que a gente tem inúmeros vídeos aí hoje na internet de mães que não têm os 2 braços, que elas são donas de casa, que a mulher lava, a mulher dirige com o pé, ela lava roupa, ela estende, ela põe o neném para rotar, ela pega o neném do berço, ela troca a fralda dele com o pé, entendeu? E ela não tem os 2 braços. Então, eu tive a oportunidade de tratar crianças e pais de crianças que nasceram sem os 2 braços. E eu falava para eles, olha, qual é o mundo que você apresenta para ela? Ela não sabe que ela não tem braço. Entendeu? Né? E a mão dela vai ser o pé, então a gente precisa estimular, dar tudo para ela, para aquilo que ela tem de função. E logo ela estava colocando tudo no pé e pegando tudo com o pé e conseguindo fazer as coisas. Então, e assim é com aquele que tem a deficiência adquirida. Perdeu as mãos, vai usar a boca, vai usar adaptador, vai usar uma prótese, vai usar uma órtese. É você ver o paciente, né? Dar para o paciente, aliás, a condição de que ele tenha a mesma condição de vida que ele tinha antes, mas agora de forma adaptada. E com a limitação tá aqui, ó, entendeu? Haja vista que a gente tem aquele famoso, né, que tem aí na internet, que ele não tem braço nem perna, né? É o Nick Vujicic, alguma coisa assim. O Nick é um exemplo disso. O cara casado, com filhos, palestrante internacional aí, uma celebridade até. E tem vários vídeos dele na casa dele, como ele fez uma casa adaptada, como ele faz tudo de forma adaptada. Interessante que, quando eu era adolescente, eu li um livro que chama Coragem de Viver, que é da Bethany Hamilton, se não me engano. É bem interessante que ela é uma surfista que o tubarão comeu o braço dela. E hoje ela é surfista de onda gigante. Então, assim, é interessante esse olhar. A limitação fez ela crescer ainda mais e foi para um degrau acima. Essa questão do olhar dos pais, por exemplo. Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de esportes. Então, por exemplo, eu ando de skate, mas eu voltei a andar de skate há pouquíssimo tempo, poucos meses. E até esse processo, minha mãe, o que você está procurando em cima do skate? Um jeito de machucar mais, assim? É assim, não vou melhorar, é uma deficiência. Então, assim, como que eu vou andar? Então, agora eu faço o quê? Eu pago uma aula com o professor, ele me ajuda, a gente vai adaptando, entendeu? Essa questão dos pais olhar também, que eu não preciso parar tudo, entendeu? Sim, na verdade, se isso é importante, entendeu? Vamos adaptar. Vamos ver o que dá para fazer para você, porque eu continuo sendo a mesma pessoa, sim. Entendeu? Agora, sim, tem outros casos, né? Só corrigindo e trazendo informação para aquilo que você perguntou no início, é que existem alguns quadros clínicos onde a pessoa muda a sua personalidade por uma lesão. Aí não é nem uma questão de uma deficiência adquirida, mas é uma questão de mudança comportamental pela área cerebral afetada. Né? Então, existem lesões que elas trazem mudança na personalidade, mas engraçado que a própria pessoa que mudou a personalidade não percebe, mas os familiares, quem está em volta, eles sabem que não é mais a mesma pessoa, mas a própria pessoa não. Acho que é até legal que ela nem sofre de ver isso, né? O sofrimento está na família, mas a própria pessoa não consegue perceber esse déficit, na maioria das vezes, dependendo da lesão. Então, tem sim, assim, quando a lesão modifica comportamento, e aí é mais complicado da gente trabalhar, porque é um quadro também que não tem muito uma forma de reverter, e da gente apenas fazer uma boa psicoeducação com a família e tentando mediar esse processo, que agora é uma nova pessoa, não num corpo diferente, né, mas uma personalidade modificada por uma lesão. Isso é bem bacana. E só uma observação aqui, que você falou que nós somos acostumados a olhar uma pessoa
que tem uma deficiência se a gente vê uma deficiência física ali nela. Então, alguns episódios bem engraçados que aconteceu comigo como é uma questão do braço e com muita fisioterapia. Assim, se a pessoa olhar, não imagina que eu tenho alguma deficiência. Mas se eu estaciono na vaga deficiente e coloco a plaquinha, o carro tudo adaptado, muitas vezes já pessoas pararam e perguntaram se não tinha vergonha de estacionar e tal. Exatamente. Assim, gente... É porque não viu nada grotesco, não viu você não nada saiu da grotesco, cadeira então, com uma cadeira, você não tá com nada, entendeu? Essa questão mesmo de que é tão interessante que às vezes a gente só começa a observar algumas coisas quando chega mais perto do nosso círculo. Sim. Então, acho tão importante essa questão da gente disseminar essa comunicação para as pessoas não ter que ter alguém tão perto para ela começar a olhar e falar, olha, alguém ali está precisando, não vou estacionar o carro nessa vaga porque alguém vai precisar, né? Então, essa questão de uma consciência coletiva mesmo. Sim. E acho que muito disso é o posicionamento do indivíduo, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente precisa de que o deficiente ele entenda que ele precisa alcançar o lugar dele, né? Não é só esperar por uma vaga para deficiente. Se ele tem cognição, a limitação física não é uma barreira para ele alcançar, entendeu? Né? Às vezes tem preconceito, claro, a gente pode falar isso porque vai ter tem preconceito, tem um monte de coisa, mas eu estou querendo dizer assim, da potencialidade que essa pessoa tem quando ela não tem nenhum comprometimento cerebral, né? Então ele pode ir longe, 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 né? Então eu acho que se posicionar, buscar esse lugar, ir atrás, né? Por exemplo, foi bacana quando esse paciente que eu acabei de falar aí, né, virou para o cara e disse, eu não estou aqui pedindo esmola, eu estou aqui usando o serviço como você, entendeu? Né, eu vim usar o banco como você, eu não estou pedindo esmola. E trazendo para essa parte de comunicação também, né, eu acho que a surpresa quando as pessoas, ou esse imaginário que é tão fantasioso sobre o que é uma pessoa com deficiência, né, passa pela comunicação também. Quantas pessoas com deficiência você vê representado nos meios de comunicação, no dia a dia, ou mesmo te atendendo em serviços comuns, corriqueiros do dia a dia, no que diz respeito à comunicação de propagandas mesmo. Se não for do governo, que sempre tem um pouco mais de diversidade assim, nas representações, mas nas novelas que você vê, nos filmes que você vê, é muito difícil. Quando não é o tema central, que a pessoa coloca o deficiente como tema central, é muito difícil você ver ele em outros papéis que, apesar de... como uma pessoa que está ali, sem ser a deficiência dele, né? Então... acho que isso é um trabalho de comunicação também que tem que ser feito. E acho que, enquanto a gente não tem um sistema que favoreça isso, acho que também pode ser um papel das famílias de apresentarem isso para os seus filhos, enfim, de fazer, tirar isso desde cedo, né? Às vezes das escolas, campanhas dentro das escolas poderiam ser uma forma, né, de conscientização, igual você falou de que hoje as escolas têm sido mais diversas no que diz respeito a isso também, né? Enfim. A gente tem um projeto, espero em breve a gente conseguir colocar ele para funcionar, que é criar uma série de livros falando sobre deficiências específicas. Legal. E cada tipo de deficiência com poder para transformar a sociedade. Uma coisa para criança, né, para a gente apresentar para as escolas, para que elas tenham esse trabalho de mostrar, né, que todo mundo não nasce igual, né, nós nascemos sob condições diferentes e, às vezes, esse nascimento, a criança já traz consigo algumas limitações, mas todas são especiais, todas têm o seu lugar, todas têm a sua capacidade de aprendizado, né? E eu falo que cada uma tem um poder específico para transformar a sociedade. E outra coisa que eu acho legal da gente falar aqui, né, é que toda vez que que eu converso com os pais, né, que tem algum filho com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de dificuldade, eles sempre se referem aos filhos assim. O meu outro que é normal é assim. Ou o outro que como se esse não sabe? fosse. Aí eu sempre gosto de falar assim, pai, por que você acha que esse aqui não é normal? Ele fala, não, ele não é normal. Aí eu falo, sim, ele é. Dentro do que ele veio a existir, do diagnóstico que ele tem,
a gente espera isso. Então, ele está normal dentro desse parâmetro, né? Dentro desse espectro que a gente tem para olhar essa deficiência na qual ele veio a existir. Então, assim, todos nós somos normais e de perto não tem ninguém normal. Isso é verdade. Então, a gente tem que lembrar disso e para a gente incluir todo mundo. Então, esse processo de inclusão precisa começar em casa. Porque os próprios pais, eles excluem os filhos das atividades, a comparação é uma das coisas mais complicadas, né? E tem muitas famílias que escondem os seus deficientes, Nossa, né? então, A gente tem conhece, isso, né? sim, pessoas que você vai descobrir uma tia lá longe que tem um filho deficiente, mas nunca está nas atividades da família, porque parece que se torna um motivo de embaraço, de vergonha, e acaba que fica uma pessoa da família que se sacrifica para cuidar dessa pessoa para sempre, enquanto você vive a vida... Você vê que a inclusão não acontece nem Exato. nas próprias E famílias, por outro né? lado, Sim, tem muito. por outro lado, a gente conhece, né, de igreja, uns irmãos nossos de igreja que sempre leva, né, a pessoa tá lá, às vezes não tem a cognição, mas ele sempre tá lá, sorri para as pessoas, vê as pessoas, e é uma coisa, né, ele é uma pessoa também, né, digna de estar ali, enfim. E não é porque nasceu com uma condição que ele tem que ficar recluso a um ambiente fechado, dentro de uma casa com um cuidador, e nunca vai ter o estímulo cognitivo adequado para desenvolver mais, né? Ercílio, para a gente ir finalizando essa conversa aqui, tá tão bacana, é um assunto que eu gosto tanto de falar, que eu não gostava antes, tá vendo? Tanto que isso muda, né? Você vê que já consigo falar abertamente sobre isso, mas que no início eu também senti essa coisa, não vou contar para ninguém, porque parece que eu ganho um rótulo ali, né, quando fala Sim. que tem uma deficiência. Em relação ao profissional da saúde, um profissional que tem que dar um diagnóstico para o paciente que agora ele tem uma deficiência adquirida. Então, o que você vê em relação ao preparo do profissional que vai comunicar isso, se você tem alguma experiência, alguma coisa relacionada a isso, que vai comunicar isso para o paciente, para a família, que esse paciente agora está nessa nova condição? Então, a gente tem que falar de despreparo, né? Porque de preparo a gente seleciona poucos, assim. Na verdade, eu acho que é uma das coisas que mais me entristece quando eu vejo esse cenário, de ver que, assim, dentro das instituições que trabalham a deficiência, os profissionais estão muito focados em métodos específicos e eles querem usar o mesmo método com todos os pacientes, como se a deficiência fosse igual para todos eles, e não é. Às vezes a gente tem um conjunto de sintomas que define o diagnóstico de alguém, mas o ambiente que essa pessoa vive, ela tem o poder de influenciar o funcionamento do cérebro e o comportamento dessa criança de maneira diferente. Então, às vezes, a gente quer aplicar o mesmo método para todo mundo para tratar, e aí a gente, quando vai dar o diagnóstico, a gente já fala, não, ele tem isso, né? Não quero falar nenhuma aqui para a gente não rotular nada, mas assim... e ele fala, e assim, o mais importante não é falar do diagnóstico, é o que você vai fazer quando você recebe esse diagnóstico. Como que você comunica a expectativa ou a esperança do pai que te procura, da mãe que te procura. Então, assim, hoje eu costumo dizer para os pais da seguinte maneira, te dar um diagnóstico não é o que mais me interessa, ou o que mais me importa aqui, apesar de eu saber o que ele tem. Mas vamos olhar sobre nessa escala de funcionalidade, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer com isso daqui? Porque não é só a sociedade e não é só os pais que rotula os pacientes, os próprios profissionais da saúde, que dizem assim, não, esse daqui ele é um autista severo, não tem nada para fazer por ele. Esse aqui é um tetra, não tem nada para fazer por ele. Gente, tem muita coisa para fazer por todos eles. Então, assim, quando a gente se prende ao diagnóstico, a gente está impedido de ajudar esse paciente a se desenvolver, de ter uma integração, de se reconhecer como tal, de aceitar e de buscar o seu espaço, o seu lugar nesse universo, né? Então, eu acho que o preparo que a gente precisa ter, o primeiro preparo é de você entender que nenhum deficiente é igual, embora o diagnóstico é o mesmo. Que legal. Nenhuma deficiência é igual
porque nós temos ambientes diferentes. Então, por exemplo, eu tenho 10 deprimidos, eu tenho 10 síndrome de Down, eu tenho 10 cadeirantes, eu tenho 10 lesão medular, 10... Qualquer coisa, nenhum é igual. Então, quando a gente fala de diagnóstico, porque diagnóstico por si só é um conjunto de sintomas e sintomatologia que vai nos orientar. Fulano tem isso, mas o que eu faço com isso? Né? Como é que eu ajudo? Como é que eu caminho esse deserto com essa família, né? E mostro que existe uma forma dele vencer isso. Então, eu acho que a falta de preparo ela está na falta de conhecimento de vários recursos que a gente tem para tratar várias demandas, né? Então, quando a gente fica muito focado só nisso, porque acaba que o seu dia a dia na clínica, você atende o mesmo tipo de paciente, o mesmo tipo de demanda, acaba te tornando um pouco mecânico e a gente nem presta atenção em como a gente fala isso, né? E como a gente transmite isso para a família do paciente. Então, a gente precisa prestar atenção. É muito mais do que só você abordar para falar do diagnóstico, é falar de uma continuidade da vida. E outra, né? Quando um paciente está em processo de reabilitação ou adquire uma deficiência, não é só ele que está ali em cima da cadeira de roda, é a família inteira. Né? Então, mudança, né? Todo mundo em volta. Pensando nas profissões, nos profissionais da saúde, não basta apenas também esses profissionais tratarem ali a sequela, né? Se não tiver um olhar para a família, que precisa estar engajada também nesse processo, para que os efeitos dessa reabilitação sejam mais efetivos, né? É muito complicado se você recebe um paciente olhando só para a cadeira de roda dele, ou só para o déficit motor que ele tem, ou só para o déficit de fala, sem considerar todo o contexto dele, né? O que a gente chama, e até falando um pouco do nosso podcast, um episódio recente que a gente fez de reabilitação holística, né? Que é o que a gente fala de... E holístico também é um termo que a gente pega um rancinho, porque tem muita gente que põe holístico como se fosse uma coisa esotérica. Mas, na verdade, quando a gente fala de holístico, é um olhar integrativo e que inclui o paciente e a família num processo de reabilitação. É um olhar como um todo. Tanto da parte funcional, quanto da parte cognitiva, quanto da parte social, quanto da parte emocional. Então, tudo está integrado, né, dentro desse processo de reabilitação. E dentro desse olhar, né, que eu acho que faz muita diferença o profissional que tem um olhar assim, do que aquele que só comunica assim: você nunca vai andar, seu pai vai definhar numa cama, tchau e benção. Né? Não há recursos. Não há recursos porque você não estudou, meu querido. Né? E esse despreparo, eu acho que anda muito junto, né? Uma coisa que o Ercílio sempre fala nos nossos cursos para todas as turmas você só leva o seu paciente até onde você chegou em nível de conhecimento, né? Igual esses profissionais que eles adotam um método para si e ficam presos nele para sempre, ele limita muito o seu espectro de atuação, porque aquele outro paciente que precisaria de um outro recurso, você não vai ter esse recurso para oferecer. Né? Então, quanto mais você conhece, quanto mais você se prepara, estuda, né? E está ali habilitado para qualquer paciente que chega. Se você não sabe como tratar, você sabe pelo menos para onde encaminhar, né? Para dar esperança, porque às vezes chegam pacientes que de fato fogem do nosso escopo porque a gente não tem o preparo técnico, mas se você se relaciona, se você lê, você fala: olha, eu não consigo te ajudar aqui, mas você pode ir aqui, que aqui pode ser um recurso mais efetivo para o seu quadro clínico. Né? Então, eu acho que dentro da área da saúde, a gente está caminhando cada vez mais para esse atendimento mais personalizado. Né? E eu quero complementar assim, a importância que tem de você se conectar com o paciente e do paciente conseguir se conectar com a família. E aí entra o diagnóstico, por exemplo, porque quando o médico fala: olha, esse daqui vai vegetar, ele fala isso e devolve o paciente para a família, só que esse vegetar, ele pode vegetar por 30 anos. O que ele vai fazer em 30 anos? Ele não fala isso para a família, o que pode ser feito. Entendeu? O cara acaba de ter um AVC e aí sai da UTI e ele fala: olha, estabilizou, né, coloca uma traque, uma gastro, tchau, vai para casa.
E aí, O que vai acontecer? o que vai fazer? Como fazer? E aí, o que eu estou querendo dizer que é importante? Essa pessoa que está num quadro vegetativo, se o paciente, se a família consegue estabelecer com ele um tipo de comunicação, já é suficiente. De você conseguir perguntar, você está com dor? Pisca para mim. Já está conectado. Né? Olha, agora a gente vai preparar você para o banho. Você quer tomar banho agora? Pisca para mim. Se conseguir comunicar um ganho que tenha, qualquer, né, ganho que tenha, que faz essa conexão acontecer, já ajuda a ser menos sofrível isso. Eu lembro de estar com pacientes que assim, eles me chamavam lá no quarto, e aí eu ia lá, porque assim, vem aqui ver, corre pra você ver. Ele está mexendo a mão. Aí eu chegava lá, ele fazia assim, ó. Como aquele mexer era celebrado. Nossa. Entende? Então, para a família, qualquer ganho é muita coisa. Sim. E aí, na prática clínica médica, eles têm muito o costume de olhar para o exame de imagem só. Você olha um exame de imagem que assim tem uma ressonância, o cérebro do cara está todo lascado. Aí você fala, isso aqui não tem nada que vai fazer, é uma lesão de tronco, não vai conseguir nada. Gente... Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita e a gente consegue devolver qualidade de vida de várias maneiras. Aí entra a equipe multidisciplinar maravilhosa em atuação, fazendo, e a gente consegue trazer essa melhoria. Então, diagnóstico não é o papel, não é a imagem. Tem muita imagem lascada com o paciente funcional em casa, tá? Bem reabilitado. Então, assim, eu queria deixar isso registrado, porque, assim... Diagnóstico não é só um conjunto de sistema e muito menos de sintomas e muito menos uma imagem laudada. Muitas vezes essa imagem ela é muito mais lascada do que o que a gente consegue levar o paciente a nível de evolução. Você falando aí, é claro que em níveis totalmente desproporcionais, mas dessa comemoração do paciente, eu lembro que quando eu consegui, após a lesão de plexo, amarrar meu cabelo, eu pus meu pai, minha irmã, minha mãe lá e falei, eu tenho negócio para mostrar para vocês. É um evento, né? É um evento. Eu fiz fisioterapia há muito tempo, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Amarrei o cabelo sozinha. Que maravilha. Gente, então. É incrível assim. isso. E é uma questão de tantos anos depois e assim... Então eu vou te perguntar, o que você ouviu? Que você não ia fazer nada com esse braço. Que eu não ia voltar a escrever, enfim. Não é? Né? E outra coisa também, né? Eu acho que na cultura, tanto dos profissionais da saúde, muitas vezes a família, né? O foco é curar, quero restaurar 100%. Mas esquece, né, principalmente falando de profissionais, aí se eu não posso curar, eu não vou fazer nada por ele. Não. Se você pode melhorar, né, igual a gente tem um professor de um dos nossos cursos que ele é um excepcional anestesiologista e trata de dor crônica, né? E ele fala, uma melhora de dor crônica, não é, às vezes você não vai curar 100% uma dor crônica, mas se você melhora um pouco, isso já causa uma qualidade de vida muito melhor, já dá uma qualidade de vida muito melhor para o paciente. Então, muitas vezes o profissional que só vem, não tem nada para fazer por ele, porque assim, olhando só assim, não tem como ele voltar como ele era antes. E eu também não me preparei para saber o que eu posso fazer para devolver. Não consegue levar o paciente mais, porque só chegou ali. Além. Então, assim, não tem nada, né? E às vezes, como o Orcílio mencionou mais cedo aqui nesse episódio, a fala do médico, ela é quase a Bíblia para o familiar. E, de fato, familiar, muitas vezes, né, você só vai saber da existência de uma condição clínica dessa quando isso passa dentro da sua casa. Sim. Né? Você só vai saber o que é lidar com uma deficiência quando isso passar dentro da sua casa. Né? Então, a pessoa chega totalmente crua. E uma coisa muito em massa que era nessa instituição que o Orcílio trabalhava e que é uma coisa que a gente traz até para o Neurônios, né, que hoje é a nossa clínica, nosso instituto, é que a reabilitação ela inclui desde o assistente social, que é o primeiro que vai te falar, olha, agora você tem direito a isso, você tem direito àquilo, você pode correr com esse documento aqui, né, para dar tudo isso e dar informação para ele do que ele pode fazer a nível de recuperação mesmo, ou de adaptação, né, mas munir essa família, esse paciente de informações que de fato o ajudem a se tornar né, mais funcional. Hoje, por exemplo, né, é claro que eu me
meto a fazer a reabilitação só dentro do meu universo, né, dentro da neuropsicologia. Mas quando eu vou fazer uma anamnese, eu quero saber de tudo. Então eu pergunto, quem é o físico que está cuidando? Quem é o TO? O que você está fazendo com a fono? Quais são os ganhos? Você saiu de onde, está onde? O que você já ganhou? O que você não ganhou? Né? Você está usando órtese, não está usando órtese? E aí, e qual que é o médico que está te assistindo? Qual que é o fisiatra? O que é o tipo de medicamento? Tudo, eu pergunto sobre tudo, porque eu tenho bons relacionamentos com todos esses profissionais, né? E eu consigo articular com todos eles. Então, o paciente que vem para mim, eu não olho só a minha parte, eu olho ele como um todo. É uma reab holística, né? Já chegou de paciente que saiu de hospital grande, que não tem Nossa, não tem informação de nada. Entendeu? Que é triste, porque e a às pessoa vezes tá lá no quadro mais agudo. E... Às vezes a pessoa quer tratar só aquilo. Se enviou para mim só a reabilitação de fisioterapia, eu vou fazer só fisioterapia, não tô nem aí se o paciente tá com dor. Às vezes ele nem tem um avanço na fisioterapia porque tá com dor. Por causa da dor, não tem aderência, né? E eu não, assim, lá a gente pergunta, minha anamnese é assim, extremamente detalhista e eu quero incluir tudo isso para eu conseguir ajudar melhor esse paciente, porque eu entendo que é um processo, né? E são processos, a reabilitação, a habilitação, né? No caso de uma deficiência. Então, assim, eu preciso saber como vão as outras áreas para eu poder ver o que eu posso ajudar da melhor maneira possível, né? Então, isso é muito importante, esse olhar global, esse olhar multi, né? Esse olhar, né, assim, que transcende, né, assim, a sua área de atuação. Tanto que o nosso instituto, ele chama Neurônios Instituto Transdisciplinar. Bacana. Né? Porque é um olhar que vai além do que aquilo que eu apenas atuo. Né? Eu me relaciono com todas as outras áreas do conhecimento, sabendo o meu escopo de atuação e conseguindo encaminhar da melhor maneira possível para que haja uma melhora global de funcionamento e de qualidade de vida. É bacana. Gente, só falar que eu gostaria muito de, há uns anos atrás, quando eu estava passando por toda essa fase de receber diagnóstico, de receber um conteúdo como esse e falar assim, calma, não é só um laudo, tem muita coisa para viver, né? E isso que eu faço também, um apelo para todo mundo que está nos ouvindo, que se conhece alguém, conhece familiar, todo mundo conhece alguém, gente, que seria bacana ouvir um conteúdo desse e mesmo que não conheça ninguém que está passando por esse processo, consegue ter um olhar mais abrangente como sociedade, né? Que eu acho que isso aí consegue fazer as coisas de forma mais integradas, né? Sim. Colocar as pessoas, onde estão as pessoas que não estão no shopping, que têm deficiência, né? Então, esse olhar, assim, essa questão social. Gente, muito obrigada, Ercílio. Eu quero dizer uma coisa antes de terminar. Falar. Você que está aí passando por uma deficiência adquirida ou que tem uma deficiência congênita, que ouviu de outros profissionais da área da saúde que você não vai conseguir nada, que não tem saída, que não tem solução, eu quero dizer que existe muita vida para ser vivida na lesão, na deficiência, existe um universo dentro da reabilitação. Não aceite apenas o que está escrito no papel, tem muita coisa que pode ser feita, né? Então, procure profissionais adequados, entendeu? Não aceite de primeira mão, né, essa sentença, né? Porque hoje a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Sim, gente, muito obrigada, Ercílio. Muito obrigado, Bruno, também, por tudo que vocês trouxeram, tanto conhecimento aqui pra gente. Então é isso, nosso episódio fica por aqui. Tem mais dados aqui na descrição do vídeo e também as redes sociais, o site deles, para você ir entrando e conhecendo um pouco mais desse universo. E até o próximo episódio.